Bom dia. Comemorando hoje a independência do Brasil, lembramos que Deus nos fez livre para amá-los e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a independência começa por nós cristãos engajados a gerar responsabilidade que gera compromisso, que nos leva a ter responsabilidade e bom senso de transformar nossas ações com o país e com o próximo em uma atitude cristã. Dentro deste espírito, estamos aqui reunidos para celebrar nesta Eucaristia o nosso jubileu de 50 anos dos Círculos Bíblicos, evangelizando na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muitos que começaram esta caminhada já não se encontram entre nós. E nós, que aqui estamos, animar essas sementes, pequenas sementes, de uma igreja em saída, na certeza de estarmos cumprindo o que pede o Papa Francisco, firmes na fé, dando continuidade à missão de Jesus Cristo e daqueles que, com as luzes do Espírito Santo, fundaram os círculos bíblicos. Coloquemos na intenção desta Santa Missa recebermos o presidente da celebração, o cardeal Dom Orani, com o canto de entrada. Os cantos da missa estão no início do folheto, tá? Vamos acompanhar e cantar todos juntos. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo para anunciar sua palavra, seu amor imenso a todo mundo sem discriminar. Em círculos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Em círculos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Os círculos bíblicos, nossa escola de fé, de vida, de oração. O diretor é a Trindade Santa, as Escrituras, nossa lição. Nossa Senhora, nossa professora, anjos e santos são nossos irmãos. Nossa Senhora, nossa professora, anjos e santos são nossos irmãos. Vem, meu irmão, juntar-te a nós, vem ser igreja da comunhão, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Nossa Senhora e todos os irmãos. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, anjos e santos, todos os irmãos. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, anjos e santos são nossos irmãos. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo para anunciar sua palavra, seu amor imenso a todo mundo sem discriminar. Em círculos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Em círculos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Os círculos bíblicos, nossa escola de fé, de vida, de oração. O diretor é a Trindade Santa, as Escrituras, nossa lição. Nossa Senhora, nossa professora, anjos e santos são nossos irmãos. Nossa Senhora, nossa professora, anjos e santos são nossos irmãos. Vem, meu irmão, juntar-se a nós, vem ser igreja da comunhão, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Nossa Senhora e todos os irmãos.
do Pai, do Filho, do Espírito Santo, anjos e santos, todos os irmãos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, anjos e santos, todos os irmãos. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo para anunciar sua palavra, seu amor imenso a todo mundo sem discriminar. Em ciclos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Em ciclos bíblicos nos reunimos com toda a gente em todo lugar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós bendizemos ao Senhor que no dia de hoje, os 8 vicariatos da Arquidiocese realizam as assembleias vicariais dos círculos bíblicos, como acontece todo dia 7 de setembro. Durante o dia de hoje, os 8 vicariatos estão reunidos, como estamos aqui no suburbano, e comemorando 50 anos que foram organizados em nossa arquidiocese os círculos bíblicos. Louvamos a Deus, todos os iniciadores, todos aqueles que continuam os trabalhos, e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que cada vez mais possamos, através dessa presença em cada rua, em cada casa, em cada lugar das paróquias, através da Lectio Divina, nós continuemos a missão de presença de igreja em todos os cantos dessa nossa grande cidade. Portanto, nós nos unimos a todos os outros vicariatos que estão realizando nesse mesmo dia, nessas mesmas horas, de manhã até a tarde, ou só de manhã até a tarde, enfim, essa Assembleia Vicarial dos Círculos Bíblicos. Agradecemos ao Padre Flávio, que nos acolhe aqui na paróquia de São Jerônimo, que justamente é o grande patrono dos estudos bíblicos, da tradução da Bíblia, que marca bastante toda essa questão bíblica, e é esse mês, justamente de setembro, mês da Bíblia, devido à tradição de São Jerônimo, e que nesse ano, justamente para que nele nossos povos tenham vida, o tema que se repete, aprofundamos o texto da primeira carta de João. Nós amamos porque Deus nos amou por primeiro, que nós possamos também viver intensamente, ser essa nossa grande mensagem, para que assim seja transformada a nossa sociedade. Agradecemos ao Padre Rogério, que é o nosso vigário episcopal do suburbano, que nos acolhe, aos demais sacerdotes aqui presentes com os celebrantes, aos diáconos, aos irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, que nós possamos celebrar com alegria nessa ação de graças, esse dia de hoje, pelos 50 anos dos círculos bíblicos. Nós também rezamos pelo nosso país, no dia que comemoramos a independência do Brasil, rezamos pelo Congresso Vocacional Nacional que acontece em Aparecida também nesses dias, e rezamos as intenções das vocações, nesse ano vocacional em nossa arquidiocese, já que nesse último dia 5 comemoramos 280 anos do nosso seminário São José, com admissão às ordens sacras de 17 novos seminaristas. Portanto, meus irmãos e irmãs, tantos dons e tantas graças colocamos diante do Senhor e nos unimos àqueles que nos veem e ouvem pela Rede Vida de televisão, que gera imagem e som para a Rede Nazaré de televisão, para a Web TV Redentor e para a Rádio Catedral. E nós cumprimentamos a todos que nos veem e nos ouvem. Iniciamos a celebração eucarística com o nosso ato penitencial. Senhor, peço perdão por ter errado, perdão, Senhor, por meus pecados, perdão, Senhor, peço perdão. Mas com a tua justiça me renovo e vejo o mundo de outro modo. Não me
fez errar mais uma vez. Ó Cristo, livrai minha alma dos meus tormentos, levai para ti meus sofrimentos, levai para ti minha aflição. Afaga minhas mãos, meu coração, deixa-me entrar para a refeição. Só o teu amor me faz teu irmão. Senhor, entrego a ti o meu viver. Estou aqui só por eu crer. Escuta minha voz mais uma vez. Derrama em mim o teu Espírito Santo, assim eu serei mais puro e mais santo. E até vou pedir mais uma vez perdão, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que destes no Evangelho um fermento para a humanidade, concedei aos vossos fiéis chamados a viver no meio do mundo e desempenhando suas funções na sociedade, abrasado de espírito cristão, construam sem cessar o vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos vossa salvação nos concedei. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó,
perdoastes o pecado ao vosso povo, encobriste toda falta cometida, estirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira. Mostrai-nos e a vossa salvação nos dons. Renovai-vos, nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritados. Guardareis a vossa ira pelos séculos. Mostrai-nos a salvação, nos conceder. Não vireis desconstruir a nossa vida, para que vós se rebolize o vosso povo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Mostrai-nos e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. De pé, para com muita alegria aclamarmos o Santo Evangelho. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem
expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, muito bom nós podemos estar muito unidos nesse dia que é tradicional na Arquidiocese de termos na nossa Assembleia dos Círculos Bíblicos por vicariatos. Aqui no Vicariato Suburbano, escolhido hoje para iniciarmos as celebrações, também ao lado da Igreja de São Jerônimo, patrono dos estudos bíblicos, e também aquele que comentou, traduziu a Sagrada Escritura, os originais para a língua latina, que durante muitos séculos perdurou como a tradução oficial da Igreja. Portanto, para todos nós é uma oportunidade de, além de refletir sobre o tema do mês da Bíblia, e da primeira carta de João, esse ano vai ser aprofundado, como nós dissemos no início, de nós, nesse dia de hoje, de maneira especial, olharmos que através dos círculos bíblicos é também essa maneira como nós ouvimos no Evangelho de evangelizarmos e sermos presença em cada canto da nossa cidade. Além das paróquias, 275 paróquias, além das milhares de capelas unidas às diversas paróquias, nós temos os grupos, pequenos grupos de reflexão, entre os quais os círculos bíblicos, que neste ano completam 50 anos de existência enquanto organização arquidiocesana, e que tem sempre uma proposta que nós sempre dissemos, de poder, cada ano, levar as pessoas e cada círculo bíblico a fundar um novo círculo bíblico, para que em cada rua, cada quarteirão de nossas paróquias, consequentemente da Arquidiocese, tenha aquele grupo de pessoas que leem a palavra, meditam-na, rezam aquilo que a palavra diz, colocam aquilo na sua própria vida e colocam em ação justamente aquilo que a palavra de Deus coloca para todos nós. Aqui na celebração de hoje, logo depois da missa, teremos a oportunidade de ouvir as experiências daqueles círculos bíblicos que já têm quase 50 anos perseverando em diversas comunidades, e também dos recentes, até mesmo das crianças que foram fundados ultimamente, diversamente desde os mais antigos até os mais novos, e vemos como é importante perseverar nessa missão. A palavra do Evangelho é muito clara para nós. Jesus nos envia para evangelizar. Podemos ir de casa em casa, como nos pede, inclusive, o Santo Padre, quando fala da igreja em saída e das periferias existenciais, de nós irmos as pessoas, ao encontro das pessoas onde elas estão, de tal maneira que precisamos ir de casa em casa, evangelizando, anunciando, testemunhando o Evangelho do Senhor. No mês de outubro próximo, o Papa colocou com muita clareza que cada batizado é um enviado, no tema do mês das missões, para que nós fôssemos permanentemente missionários. E se nós temos dia, semana, mês, ano missionário, nós vemos que nós somos chamados, como recorda muito bem o documento de Aparecida da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, nós somos permanentemente chamados a ser missionários, a missão permanente. E a missão permanente é testemunhar cada momento, cada instante em que nós acreditamos. E os círculos bíblicos é uma maneira, tanto da paróquia estar presente em todo o território paroquial, onde as pessoas estão ali naquela região, e refletindo e acolhendo a palavra de Deus, e depois na assembleia paroquial,
colocando o que acontece, quais são as necessidades, o que a palavra de Deus foi transformando os corações para a evangelização e para a missão, para o encontro com Jesus Cristo, a palavra eterna, o verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver que através dessa presença, né, permanente, que se junta a tantos outros grupos de reflexão, tantos outros grupos de pequenas comunidades, né, tantos pastorais, movimentos, enfim, tantas situações, nós vamos ter essa presença, né, cada vez mais capilar em toda a cidade. É realmente um dever nosso evangelizar, é nossa obrigação anunciar o evangelho. Ai de nós se não evangelizarmos, ai de nós se não anunciarmos o evangelho. Mas nós precisamos começar conosco mesmos, como diz a leitura primeira. Os cristãos tinham tudo em comum, se reuniam pelas casas, partiam o pão, né, escutavam a palavra de Deus, estavam unidos aos apóstolos, ao ensinamento dos apóstolos e caminhavam juntos. Isso que os Atos dos Apóstolos nos colocam são características da nossa caminhada de igreja. Unidade com os apóstolos, ao mesmo tempo a partilha do pão e da palavra, ao mesmo tempo a comunhão entre nós e a partilha das necessidades uns dos outros. No mundo de tantas injustiças e tantas necessidades, nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, como a palavra de Deus e a evangelização vai levando também a uma vida fraterna, onde não falte o necessário para os irmãos e irmãs. E essa é uma tradição da Igreja Católica, que sempre teve um trabalho social, né, voltado para as necessidades uns dos outros e para também transformação social do nosso povo, da nossa sociedade. E sem dúvida, nesse dia em que nós comemoramos a independência do Brasil, mais ainda, queremos contribuir com a nossa presença, colocando em prática o Evangelho, tanto no crescimento da fé, como na evangelização. Fica, portanto, meus irmãos e irmãs, além dessa constatação da importância dessa presença capilar da igreja em nossos territórios paroquiais, de ali justamente, seja no horário que fosse mais possível e for melhor para as comunidades e para os pequenos círculos bíblicos, de ver essa presença capilar que vai formando o coração das pessoas, até chegar justamente, meus irmãos e irmãs, essa presença evangelizadora, missionária, que todos nós somos chamados a ter nessa grande cidade que nós estamos vivendo. Problemas de violência, dificuldades não faltam, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, vai transformando os corações, renovando as vidas, renovando também as nossas capelas, paróquias e a nossa arquidiocese. Portanto, nós louvamos a Deus pelos 50 anos, pelo jubileu de ouro dos círculos bíblicos e, ao mesmo tempo, pedimos a Deus que ajude e que cada círculo bíblico se multiplique em tantos outros, em cada paróquia, em cada comunidade, para que desses círculos bíblicos que hoje existem, presentes em toda a nossa arquidiocese, tenhamos ainda mais presença, porque a cidade cresce, há mais necessidades, há mais preocupações de evangelização, e sem dúvida essa é a nossa grande missão, dessa multiplicação da missão evangelizadora e transformadora da igreja. Portanto, louvamos o Senhor por isso, bendizemos a Deus por aqueles e aquelas que hoje fazem parte e levam adiante esse trabalho, essa missão dos círculos bíblicos em nossa arquidiocese, e que todos os vicariatos hoje reunidos se empenhem, não só em recordar um passado bonito de 50 anos, mas se empenhem no presente e no futuro, para que continuemos ainda mais nessa bela missão e temos certeza que não faltará justamente inspiração do Espírito do Senhor, para que assim o seja. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, agradecemos pelos 50 anos arquidiocesanos de existência dos círculos bíblicos, para que continuemos a evangelizar através da palavra de Deus, vivenciando-a de forma eficaz e crescente no meio de nós. Rezemos. Por onde me chamar, eu irei.
Senhor, agradecemos por todo o incentivo que a nossa igreja sempre proporcionou aos círculos bíblicos e renovando o nosso desejo vindouro de mais 50 anos, sempre apoiados pelo nosso Papa, arcebispos e bispos auxiliares, sacerdotes, diáconos, rezemos. Senhor, por onde me chamar, eu irei. Senhor, pedimos por aqueles que iniciaram este belo trabalho de evangelização, fazendo com que surgissem grupos de reflexão da palavra, dando origem a tantas capelas e paróquias na nossa arquidiocese, rezemos. Senhor, por onde me chamar, eu irei. Senhor, pedimos por todos os membros de círculos bíblicos e responsáveis pelos mesmos, nestes 50 anos de existência, por manterem viva a palavra de Deus no meio de nós, sendo verdadeiros arautos da boa nova, para que possamos dar continuidade a este belo anúncio, rezemos. Senhor, por onde me chamar, eu irei. Senhor, agradecemos pelo Concílio Vaticano II, que deu a todos o acesso à palavra, permitindo-nos unir ao redor da mesma, indo de encontro aos ensinamentos e segmentos de Jesus e renovando o desejo que novos círculos bíblicos surjam e façam a nossa igreja viva e crescente no anúncio da palavra do Senhor. Rezemos. Por onde me chamar, eu irei. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa igreja para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé, por Cristo nosso Senhor. Ofertamos a Deus os símbolos que representam os nossos grupos de círculos bíblicos, evangelizando nestes 50 anos. Vela. Ofertamos a Deus a vela que simboliza a luz de Cristo que recebemos no batismo e ilumina a palavra de Deus em nossos corações. Casa. Ofertamos a Deus a casa que simboliza o local de encontro onde refletimos o anúncio de Deus e os valores evangélicos da solidariedade e fraternidade. Sandália. Ofertamos a Deus a sandália, simbolizando o caminhar dos círculos bíblicos, levando a palavra de Deus a todas as famílias. Galho seco. Ofertamos a Deus o galho seco, simbolizando a palavra não cultivada e alimentada na fé. Rede. Ofertamos a Deus a rede que representa a igreja em saída, através dos círculos bíblicos, nos seus 50 anos evangelizando e formando comunidades de fé e vida e oração. Vai lá. Podemos, estamos aqui na paróquia de São Jerônimo. São Jerônimo foi o grande tradutor da Bíblia, né? Mestre, inclusive, secretário, mas também professor de São Damaso. Então foi o Papa, né? Então São Jerônimo é o grande tradutor da Bíblia, grande difusor da Sagrada Escritura. Ele era consultado por todos os bispos, não é, na época sobre interpretações de textos bíblicos. Então nós estamos aqui nessa comemoração de 50 anos dos círculos bíblicos, um instrumento importantíssimo de evangelização. Eu nunca canso de citar o Papa São João Paulo II, em 1980, em Porto Alegre, que diz que não aconteça, caros filhos, que vossos filhos
cresçam na maturidade humana, profissional, ficando crianças em matéria de religião. Um dos grandes problemas e para o qual os católicos às vezes caem assim nas mãos das seitas, com falácias, é justamente por falta de formação cristã, formação bíblica, formação na história da igreja. Eu recomendo sempre textos, hoje em dia se pode estudar muito pela internet. Não é? Às vezes se diz assim, antes os católicos não liam a Bíblia. Eu, filho, vamos desculpar, mas porque antes Lutero não lia a Bíblia. Eu falei assim, não tinha imprensa, não é? Não tinha difusão, não era impossível, não havia papel, não havia, era tudo feito através de material difícil, caro, de pergaminhos, enfim. E a maior parte da população não sabia ler. Hoje nós estamos aí numa facilidade, mesmo o livro hoje é dispensado. Para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, quisesse salvar todo mundo no sacrifício do vosso Filho, concedei pelo poder destas oferendas que todos os cristãos leigos, chamados também ao apostolado, animem o mundo com o Espírito de Cristo, sendo o fermento de santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, vive e reina para sempre, para Ele todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor, vive e reina para sempre, para Ele todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor, é o meu libertador, seu domínio em toda a terra tem poder transformador. Nós queremos amar a sua glória junto ao céu. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Urani, seus auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Felizes convidados ao banquete da alegria, felizes convidados ao banquete da alegria, comungar na Santa Ceia, com Jesus e companhia, comungar na Santa Ceia, com Jesus e companhia. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá, e o meu sangue é completa bebida, quem beber nunca mais morrerá. Jesus disse: eu sou Hoje estamos comemorando a independência do Brasil. Então temos muito que, primeiro, agradecer. Nossa independência foi tranquila, não teve as guerras, não teve derramamento de sangue, não teve a formação de caudilhos, de salvadores da pátria, como em outras nações. Mas foi um processo tranquilo que nos permitiu ter aqui manter a unidade do país através da língua portuguesa, da família imperial, da família real, depois imperial, tanto que nós tivemos aí o único caso de uma soberana europeia, nossa soberana nascida fora da Europa, né, Dona Maria da Glória, que recebeu esse nome por causa da devoção da família Outeiro da Glória, de onde eu sou capelão. Dona Maria da Glória, irmã de Dom Pedro II, foi rainha de Portugal. Nascida no Rio de Janeiro, princesa do Brasil, se tornou a rainha de Portugal, reinou durante cerca de 30 anos e foi inclusive a primeira a assinar uma abolição da pena de morte no mundo, né? Nós temos aí, então, é um dia também para rezarmos pela nossa família, pela família real portuguesa, pela família imperial do Brasil, né, que possam sempre conservar a fé católica límpida. E rezemos também hoje pelo nosso país. Eu sei que existem diferentes posições, diferentes maneiras de pensar a respeito da condução do país, do Estado, da cidade, mas é importante que tenhamos também em foco que olhemos com serenidade e aprovemos e apoiemos aquilo que traz benefício à sociedade, aquilo que faz benefício. Não interessa quem faça, não interessa quem faça. Devemos olhar o bem do país, o bem da cidade, o bem do Estado, acima de divergências políticas. Depois, é claro que podemos discutir, nós discutimos também na igreja, às vezes opções, né, maneiras de conduzir, maneiras de governo. Isso acontece inclusive dentro da igreja, isso acontece numa paróquia. Às vezes os conselhos existem para isso, às vezes as pessoas não concordam com aquela maneira de conduzir, com aquelas opções, né? Às vezes aqui eu estou ouvindo agora um cântico de fundo que eu não usaria, né? Então é o tipo da coisa que nós vamos dizer o seguinte: mas agora vamos fazer contra? Tá, eu não gosto desse cântico, eu vou fazer tudo para que ele seja mal executado? Não faz sentido, gente. Então tenhamos aí posições, assim, sejamos mais tranquilos. E lembrando hoje os nossos círculos bíblicos, eu costumo sempre lembrar que hoje em dia na internet nós temos material muito bom para estudar. Recomendo sempre o Padre Paulo Ricardo, recomendo também Dom Falcão na área bíblica, é muito bom, né? Que é o bispo auxiliar da Arquidiocese Militar. Dom Falcão é muito bom na área bíblica. Nós temos aqui na Rádio Catedral, no nosso jornal Testemunho de Fé, o padre Pedro Paulo, tem alguns textos assim, de uma biblista muito boa, professora Maria de Lourdes, o padre Fábio Siqueira, que tem alguns artigos aí no nosso Testemunho de Fé, que pode ser acessado também pela internet, pode ter no aplicativo, vocês podem ter um aplicativo Testemunho de Fé. Leiam esses artigos, gente. Vamos estudar a Sagrada Escritura por bons livros, por bons, assim, não por coisas fantasiosas, às vezes contra a nossa fé. Não é? Então tenhamos aqui, vamos estudar a Sagrada Escritura com uma boa orientação, não é? No YouTube, coisa assim, eu recomendei isso, os dois, Padre Paulo Ricardo e Dom Falcão, né? Sejamos aí, procuremos estudar. E no nosso Testemunho de Fé,
vários artigos, em especial aí do Padre Pedro Paulo, do Maria de Lourdes, do nosso Padre Fábio Siqueira. Temos aqui também o curso Mater Ecclesiae, difuso pelo Brasil todo, né? Ele praticamente fundado por Dom Cirilo, né? E depois aí, né, muito estimulado por Dom Eugênio, praticamente por Dom Estevão, que deu sua feição atual, né? Então, o curso Mater Ecclesiae é de importantíssimo para a formação, tem um trabalho, e para nós, vários de nós, assim, padres da Arquidiocese do Rio de Janeiro, começamos a aprender a ensinar através justamente do curso Mater Ecclesiae. Eu me lembro até hoje como quando Dom Estevão me convidou, não é? Dizia, o que você vai fazer com a sua teologia? Eu estava no 2º ano de teologia e ele me convidou para começar a dar aula. Então, lembrar assim, também um abraço às irmãs de Belém, que tem um trabalho importantíssimo de catequese, né? Aqui também, aqui está presente também Monsenhor Mazzini, grande estimulador tanto das vocações, nós estamos no ano vocacional, como também do ciclo bíblico, né? Ali, Monsenhor Mazzini é um dos mais velhos ali, eu sempre costumo citar, porque tem um trabalho vocacional muito bom, tem um trabalho vocacional excelente. E aqui nós estamos também nos preparando para o congresso eucarístico, né? Enfim, tem tantas coisas que a gente pode rezar, mas é importante hoje isso, uma oração pelo nosso Brasil, né? Por todos assim. Oremos. Ao participarmos, ó Deus, da plenitude de vossa graça, nós os pedimos que os vossos fiéis, consagrados às tarefas temporais, sejam fortalecidos pela ceia eucarística, para que possam dar verdadeiro testemunho do Evangelho, tornando a vossa Igreja presente e ativa no mundo por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção final, nós teremos após a bênção final e o canto final, ainda uma continuação de alguns recados, de algumas homenagens que serão feitas após essa missa, mas que se incluem dentro dessa Eucaristia. Lembro que nesse final de semana, fazendo eco aquilo que nós ouvimos na leitura primeira, que os cristãos tinham tudo em comum e partilhavam, há uma coleta nacional para o Congresso Eucarístico Nacional de Recife no ano que vem. As coletas desse final de semana se destinam justamente à nossa partilha com a Arquidiocese de Olinda e Recife, ajudando na preparação e na execução desse Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá no ano que vem, no mês de novembro. A todos os que participaram de perto e de longe dessa Eucaristia, pelos 50 anos dos círculos bíblicos em nossa arquidiocese, nosso incentivo para que cada vez mais levemos adiante essa multiplicação das presenças de igreja, que seja Cristo centro da nossa vida e a palavra de Deus, luz que ilumina nossos caminhos, luz para os nossos passos, vida nesse mundo e que tanto necessita de ter um sentido para a vida. A gente fala tanto de suicídio nesse mês de setembro, nós queremos realmente ser uma presença que ilumina, que conduz para que a vida tenha sentido e que possamos ter presença nessa sociedade que tanto necessita de ser cada vez mais feliz. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Seja bendito o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.
A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como chuva em terra seca. Eu sou como chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. Pra saciar.